Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler o versículo da sequência que lemos no início desse culto, quando lemos a passagem que Jesus acalma a tempestade. Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, acompanhem comigo. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico-lhe que não me torture." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Saia deste homem impuro, espírito impuro." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando no monte ali perto. "Mande-nos àqueles porcos", imploraram os espíritos. "Deixe que entremos neles." Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso." Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades o quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Uma das coisas que nós falamos pouco, às vezes, na igreja, um assunto que às vezes nós falamos pouco é sobre a opressão. Opressão é uma realidade que ela transcende, ou uma opressão espiritual é uma realidade que transcende a realidade apenas física. Ela está presente no físico, mas ela vem de algo espiritual. Porque, por conta do pecado, né, nós falamos aí na série de mensagens sobre a grande história, falamos sobre a queda. A queda no pecado nos fez perder a noção das coisas espirituais, de que tudo é espiritual. Nós estamos aqui vendo uns aos outros e às vezes a gente se torna muito materialista, a gente se torna muito aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, os nossos compromissos, os nossos trabalhos, o nosso desafio. E nós vivemos nos esquecendo da realidade espiritual, que é tão real quanto essa. Na verdade, biblicamente falando, a realidade física, matéria que eu e você temos, ela vem da realidade espiritual e não o contrário. C.S. Lewis diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz: nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma. A nossa essência é espiritual, uma alma que está num corpo. Então a realidade espiritual, ela nos cerca. E ela nos cerca num mundo caído, muitas vezes nos oprimindo.
Assim como há o nosso Senhor Jesus, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua revelação a mim e a você, também está presente no mundo espiritual Satanás e os seus anjos. E aqueles que nos oprimem, aqueles que querem nos conduzir para um estilo de vida dominado. E aqui há dois perigos, dois equívocos que nós cometemos quando falamos sobre realidades espirituais. A primeira delas é a supervalorização. Vê em toda parte. Você está lá na sua casa, dormindo, quando você ouve um barulho no quintal. Meu Deus, é alguma coisa espiritual. É uma coisa, Senhor Jesus, protege essa casa, acampa os teus anjos ao redor. Você abre a janela com a coragem no espírito e pula um gato do telhado. Às vezes a gente supervaloriza coisas que passamos a ver espíritos e demônios em tudo. A pessoa está passando mal, você chega e fala, isso é demônio. Nós supervalorizamos realidades espirituais de forma sem conhecimento da palavra de Deus, do que a própria palavra diz disso. E um outro extremo que nós cometemos de erro em relação à opressão é a subvalorização. Nós não acreditamos que isso é real. E quando algo é real e está diante de nós, a gente não crê. A gente não acredita. Porque a gente está com aquele olhar muito material das coisas. E é tão sutil isso. Eu peguei uma passagem que ela é bem marcante, né? Um momento bem interessante assim, que Jesus mostra o seu poder e a sua misericórdia por aquele homem que estava possesso por uma legião de demônios. Aquilo levou ele a um extremo. Mas a passagem, muito mais do que falar só sobre a possessão demoníaca, ela está falando sobre a opressão do mundo espiritual, da realidade de que isso faz parte das nossas histórias. Porque aqueles que estavam oprimidos aqui não era somente aquele homem. Havia outras pessoas oprimidas aqui, e oprimidas por várias circunstâncias. Veja, eu e você às vezes vemos opressão somente quando se trata de uma possessão demoníaca, ou quando se trata de uma manifestação clara de Satanás e de seus anjos, mas a opressão ela está presente ao nosso redor. Se você ler o primeiro capítulo de Efésios, o primeiro capítulo de Efésios e o capítulo 6, em que Paulo fala sobre a armadura de Deus, Paulo vai citar que as nações são conduzidas pelo príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Que as nações, os líderes, essa luta e essa ganância pelo poder ao nosso redor é conduzido por Satanás. Mas também o dinheiro, ele nos oprime. Veja aquele jovem rico, um jovem bem vestido, com quem Jesus conversou, né? O jovem rico com quem Jesus conversou. Um jovem bem vestido, em perfeito estado, não estava com esse endemoniado, mas ele vivia sobre a opressão daquilo que ele possuía. E ele não conseguia ser senhor do seu dinheiro. Ele era escravo do seu dinheiro. Não só isso também, mas a opressão, por exemplo, nós vivemos na nossa busca por prazer. Nós queremos tanto viver um prazer aqui e agora, que a gente negocia verdades eternas e espirituais para obter essas coisas, e nos tornamos escravos delas. Escravos de uma cobiça sexual. Escravos de uma ganância por um prazer, por momentos que nos levem a um breve êxtase, e depois a gente sai buscando novamente ter essas coisas. Então, a opressão, ela não é somente uma realidade daqueles que estão claramente como este homem, fora de si. Os donos dos porcos pediram para que Jesus, depois daquele aquele milagre incontestável, saíssem da região. Por quê? Porque os donos dos porcos perderam dinheiro. O oprimido deste texto não terminou sendo aquele que estava preso nos túmulos, mas aqueles que eram os comerciantes, mas que só conseguiam olhar para a parte financeira e para aquilo que eles perderam. Você percebe como a opressão, ela não é só uma opressão, uma possessão demoníaca que deixa a pessoa fora de si, com aquela força incontrolável. É isso também, como é no caso desse gadareno. Mas também ela é real quando nós não vivemos pelo poder da liberdade de Jesus nas circunstâncias da nossa vida. Veja o que Jesus fala sobre esse homem. A gente chama a atenção, né, a conversa de Jesus com os demônios, e os demônios respondendo chamavam que o nome deles era legião, porque eram muitos que estavam naquele homem. Chama-nos a atenção, mas
eu queria perceber algumas características do que esse homem estava vivendo, para que eu e você percebêssemos a tamanha opressão que ele vivia, que sim vinha da realidade espiritual, mas que atingia todas as áreas da sua vida. O texto começa dizendo no versículo 2 que esse homem veio dos sepulcros, porque era ali que ele morava. Era alguém que já estava familiarizado com a morte. Era alguém que para ele, o relacionamento, a vida, o desfrute da vida era algo distante da vida dele. Era algo que não era mais real na realidade dele. Ele era como um animal, como uma fera selvagem, sem domínio de si. Na verdade, ele era dominado pelas circunstâncias que o cercavam. Esse homem, a ponto de outros tentarem o controlar, tentando colocar correntes, ele se libertava pela força que o oprimia. A força que o oprimia era tão grande que quando alguém tentava fazer algo para tentar contê-lo, aquela força agia para que ele continuasse sob a sua única opressão, no caso os demônios, né? No versículo 5 diz que ele andava gritando pelos lugares, aterrorizando as pessoas, não tinha parada, ele ficava andando de um lado para o outro, gritando naquela região. Talvez na sua Bíblia tenha uma expressão, né? Decápolis. Decápolis era uma região conhecida como a região das 10 cidades. Era uma região que tinha ali no mar, perto do mar da Galileia, né? Que continham 10 cidades. Ele andava por aquela região amedrontando as pessoas, cortando-se com pedras, violento consigo mesmo e com os outros. Este morador de Gadara, ele era familiarizado com a morte, como eu disse, indomável, incomunicável e violento. E se você parar para pensar, essas não são características que a gente vê somente em um endemoniado, em alguém que está possesso por um demônio. Muitas vezes há áreas da nossa vida que nós estamos incomunicáveis, que nós não estamos abertos a ouvir quando outros falam a nós dos nossos erros. Embora esteja claro diante de nós, embora haja fatos, embora haja uma clara realidade à nossa volta, a opressão debaixo da qual nós estamos é tão grande que nós continuamos reféns daquela realidade. E aí nós passamos até a defender pecados. Não, mas tal pessoa faz isso, pastor, por causa daquilo ali. Ô, pastor, não, mas isso aqui aconteceu por conta... Então nós começamos a justificar a nossa vida, nós começamos a justificar as nossas opressões espirituais, porque nós queremos continuar vivendo com elas. Veja, o ponto que eu quero chegar, sem me adiantar muito aqui na mensagem que eu tenho para te entregar nessa noite, é que parece óbvio, que quando nós estamos acorrentados, nós queremos nos libertar. Mas o pecado e uma vida longe de Deus é tão enganadora, que às vezes mesmo estando sob correntes, nós às vezes queremos continuar daquela forma. Mesmo estando vivendo sob o mal e sob o jugo e a opressão de realidades espirituais, às vezes a gente ainda quer permanecer daquela forma. E esse é o maior perigo de quando nós olhamos para as realidades à nossa volta e não percebemos que estamos continuando em pecados, em hábitos de vida, em circunstâncias que estão nos oprimindo, mas estamos continuando bem sobre elas. Então vivemos incontroláveis, familiarizados com a morte que o pecado traz, matando pessoas e tendo os nossos relacionamentos mortos, nos tornando imperceptíveis para Deus e insensíveis com as pessoas. Mas isso caminha na nossa vida de forma natural, não nos importa. Nós chegamos ao ponto de querer afastar as pessoas de Deus, porque quanto mais pessoas perto de nós estão perto da luz, mais isso nos incomoda, porque nós estamos num estilo de vida oprimidos por realidades espirituais e conduzidos por isso. Veja, Satanás, na Bíblia, ele é alguém de infinito poder, menor do que Jesus. Na Bíblia não existe uma batalha entre o bem e o mal, uma queda de braço em que vai ser decidido lá nas batalhas do Armagedon, nas guerras de Og e Magog. Não vai ser lá naquele final que vai ser decidido se Jesus é Senhor ou não. Jesus é Senhor. Satanás é um anjo criado que depois se rebelou contra o Senhor, mas ele não tem poder algum contra o nosso Senhor. Porém a palavra de Deus diz claramente que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E se ele anda como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar, é porque há aqueles que ele consegue tragar. Mesmo aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus, às vezes passam a viver debaixo de opressões espirituais, se colocam debaixo de julgos novamente do pecado e passam a servir a si mesmos, e servindo a si mesmos, servem os próprios
demônios. Por quê? Porque estão vivendo debaixo do jugo daqueles que andam debaixo do governo de Satanás. Se você ler a carta aos Colossenses, fala que o espírito do mal age nos filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Os filhos da ira são aqueles que ainda não tiveram a sua vida perdoada pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Eles são os filhos da ira de Deus, porque como eles vivem no pecado, a ira de Deus se manifesta do céu contra eles, né? Citando Romanos também. E nessas pessoas, aqueles que são os filhos da ira, que ainda não se renderam ou que rejeitaram a Jesus, o espírito do mal age neles. E eu e você, quando vivemos um estilo de vida segundo essas mesmas pessoas que vivem debaixo da opressão de Satanás, estamos vivendo da mesma forma que eles. E vivendo da mesma forma que eles, vivemos a mesma realidade espiritual que eles. Cristo Jesus é o nosso libertador. Cristo Jesus é aquele que nos dá uma nova vida. Mas insistentemente, às vezes a gente busca caminhos que nos colocam debaixo do jugo do pecado. Nos colocam debaixo do jugo da escravidão. E nos tornamos indomáveis, incomunicáveis, violentos, maldosos. E a Bíblia o texto continua dizendo que ele vivia assim noite e dia. Essa não era uma realidade que ele administrava, era uma realidade que ele era um agente passivo. Ele estava ali apenas sofrendo toda aquela situação. A realidade espiritual, meus irmãos, ela faz parte da minha e da sua história. Eu e você vivemos oprimidos e podemos nos colocar debaixo desse jugo de opressão do mal e experimentar o amargo que é viver uma vida longe de Deus. Porque, veja, viver uma vida com o Senhor não é só você, em algum momento do seu dia, da sua semana, ter uma experiência com Ele. Entregar a sua vida a Jesus é viver completamente uma novidade de vida, em que você constantemente vive o reino de Deus. Por isso que as coisas mudam de configuração para você. Nós vamos ver quanto esse homem mudou, o gadareno, que estava possuído por demônios, mas tudo na vida dele foi mudado por uma libertação espiritual. E você é liberto espiritualmente na sua vida, eu sou liberto espiritualmente na minha vida, quando nós vivemos essa novidade, quando nós experimentamos essa novidade no nosso dia a dia, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso uso com o dinheiro, em todas as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E aí começa a parte em que Jesus entra em cena. Veja como o mundo espiritual manifesta aquela autoridade incontestável de Jesus que eu estava falando. Os demônios chegam e se prostram diante dele. Dizem: Filho do Deus Altíssimo, nós suplicamos que não nos torture. Nós suplicamos que o Senhor não faça nada, porque ao som da sua voz, ao poder da sua voz, nós não temos nada a fazer. Independente de sermos uma legião, nós não temos nada para fazer diante do Senhor Jesus. A autoridade de Jesus é superior a toda forma de mal que nos atormenta e que nos aflige. Por isso, veja, nós estamos caminhando para uma reflexão. O que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que esse texto diz, não é que ser liberto é algo difícil, porque ao som das palavras de Jesus, qualquer demônio bate em retirada. Mas a questão é, o quanto eu e você estamos olhando para as palavras de Jesus, para aquilo que Ele diz, estamos enxergando que elas são a nossa liberdade, que as palavras de Jesus é aquilo que nós precisamos. Esse é o ponto central. Será que estamos ouvindo as palavras de Jesus e percebendo tudo aquilo que Ele tem para nós? Os demônios pedem a Jesus que não lhes faça mal e que deixem que eles entrem naquela manada de porcos. Jesus dá a permissão. E veja, não é qualquer permissão. Aqui tem uma palavra muito interessante. No original, a palavra aqui é como se fosse uma autorização militar. É um termo militar que é usado aqui. Não é tipo assim, uma licença. Posso sentar aqui? Pode sim, fica à vontade. Não, a palavra que Jesus dá é uma palavra de comando. É uma palavra de um superior para alguém que é inferior a ele. A autoridade de Jesus é manifesta porque os demônios, depois, na presença dele, diante da realidade que Jesus chegou naquele lugar, eles não têm mais autonomia de tomar uma decisão. Eles não podem mais fazer alguma coisa por eles mesmos. Eles não podem mais fazer que aquele homem faça o que eles vinham fazendo. Jesus é Senhor daquela situação. Jesus é Senhor daquele homem. Jesus é Senhor sobre aqueles demônios. E nada pode mudar isso. E aí eles pedem para que eles entrem naqueles porcos. Alguns momentos da nossa vida, meus irmãos, a opressão ela é tão grande que nós precisamos reconhecer. É só Jesus.
Só Jesus pode nos livrar disso aqui. Às vezes a gente se enreda nos caminhos, a gente se embaraça em umas circunstâncias da nossa vida que a gente não tem saída. Por exemplo, alguém que é oprimido pela tentação e pelo pecado da mentira, às vezes começa a mentir tanto e se enrola tanto nas suas próprias mentiras, que depois sustentar aquela mentira é um gasto de energia tão grande, porque ele está tentando sustentar um mundo que ele criou, por conta da sua mentira. Se você se deixar levar na sua vida, por ser dominado pelo amor ao dinheiro e por aquilo que ele dá, achando que somente ele vai trazer alegria e satisfação da sua vida, você vai entrar num caminho em que tudo não é suficiente. Embora você tenha isso, aquilo sempre vai estar faltando, porque somente dele vem a sua alegria, somente dele vem o seu prazer, vem a sua satisfação e a sua calma. Meu irmão, nós entramos em caminhos nesse mundo, nós fazemos escolhas na nossa vida, às vezes no nosso casamento, em que a opressão, ela torna insustentável a nossa vida. Então veja, a opressão espiritual, ela vem externa da ação de Satanás, que está ao nosso redor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele põe armadilhas diante de nós, mas a opressão espiritual também vem por decisões que tomamos, por caminhos que escolhemos, por escolhas que fazemos de não seguir as palavras de Jesus como sendo as palavras que nos trarão liberdade. Quando Jesus ele opera a libertação na vida do gadareno e os demônios vão para aqueles porcos, os porcos se precipitam, os porcos se jogam no lago de Genezaré. O mar da Galileia e o lago de Genezaré são a mesma coisa, Culturalmente é conhecido como o mar da Galileia, mas não tem as dimensões de um mar, é um lago apenas, é o lago de Genezaré. E então talvez na sua Bíblia esteja ou lago de Genezaré ou mar da Galileia. Os porcos se jogam naquele lago e pela primeira vez aquele gadareno experimenta liberdade. Liberdade daquilo que realmente o oprimia, daquilo que realmente o torturava, daquilo que realmente o fazia experimentar a morte de forma tão próxima, de forma tão cruel, daquele jeito. Quando Jesus ele liberta, ele opera uma libertação, nós somos libertos da mentira, nós somos libertos da avareza, nós somos libertos do adultério, da má criação dos filhos, nós somos libertos das expectativas que nós colocamos para as nossas próprias vidas, e isso traz mudanças. E aqui entra o ponto principal, que é onde fica claro na passagem que tanto o gadareno quanto os donos dos porcos estavam vivendo sob opressão. Não só aquele que era claro, mas aqueles que não pareciam, que viviam suas vidas normais, que iam trabalhar, que tinham seus negócios, que eram homens apresentáveis, homens que estavam bem vestidos, não eram aqueles como aquele que parecia um louco nos túmulos de Decápolis, mas os homens normais que também viviam sob opressão. Porque quando Jesus propôs aquela libertação para aquele homem, quando Jesus fez aquele milagre de expulsar aquela legião daquele homem, e aquele homem recobrou o juízo, sentou-se calmo, aquele que vivia gritando, andando pelos lugares, assustando as pessoas, quando ele se senta aos pés de Jesus e começa a conversar, quando as pessoas da cidade vêm, a reação deles não é: entre nós houve um milagre. A reação deles é: perdemos muito dinheiro, nossos 2.000 porcos foram perdidos. Quantas vezes a nossa reação, quando Jesus traz uma transformação sobre a nossa vida, sobre a nossa família, é nós não podermos continuar vivendo como nós gostaríamos de viver. Quantas vezes a nossa reação, quando Jesus faz um milagre na nossa vida, é não aceitar que Ele nos chama a algumas mudanças, que muitas vezes nós não queremos. Nós temos um amor por uma forma de viver contrária a Jesus, que não traz liberdade, traz opressão, mas porque nós estamos apegados àquele pecado, porque nós estamos apegados àquele estilo de vida, não importa quão grande tenha sido a libertação e a transformação que esteja diante de nós. Nós muitas vezes fazemos com Jesus como os donos dos porcos: Senhor Jesus, saia daqui, o Senhor está causando tumulto na minha vida, o Senhor está causando tumulto no meu casamento.
As palavras de Jesus, elas trazem libertação, porque elas em si são a libertação. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre obediência, que é muito importante, que esses demônios nos ensinam. Vocês conseguem perceber a submissão que há nas palavras dos demônios? Vocês conseguem perceber a arrogância que há na palavra dos donos dos porcos? Perceba o contraste dessas reações. Os donos dos porcos chegam para Jesus e dizem assim: o senhor pode ir embora, fazendo favor? O senhor não é querido aqui. Os donos dos porcos se ajoelham diante de Jesus e reconhecem a sua autoridade. Quem que está mais consciente da realidade no texto? Os demônios ou o dono dos porcos? Os demônios. Os demônios. Deixa eu te falar uma coisa sobre obediência. Obediência não é quando você é convencido por Jesus de que a palavra dele é melhor para você. Isso é racionalizar. Quando você, não, eu entendi que isso aqui é melhor. Obediência é quando nós ouvimos a palavra de alguém que nos é superior. Como Jesus era superior àqueles demônios, ele também é superior a nós. E nós praticamos aquela palavra. Não importa se eu sou convencido, eu não preciso ser convencido daquilo. Jesus, ele não tem a preocupação de nos convencer de que a palavra dele é melhor. Ele chega para mim e para você e diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, longe dos vícios de vocês, longe dos pecados de vocês, sendo escravos dos desejos de vocês mesmos. Somente quando vocês conhecerem a verdade é que vocês serão libertos. Ele não está falando aquilo para escravo, ele estava falando aquilo para gente livre. Mas gente que era livre, que vivia os seus negócios do jeito que queria, que vivia o seu casamento do jeito que queria, que vivia a sua sexualidade do jeito que queria, que vivia todas as coisas da vida do jeito que queria, mas que por viver a vida do jeito que queriam, eram na verdade oprimidos pelas forças do mal. Oprimidos pelo mal que estava presente no mundo. E que, numa situação específica, trouxe aquela tristeza para aquele gadareno, mas que estava presente na vida dos outros também, como aqueles donos dos porcos, que não pareciam ser endemoniados, não pareciam estar sob opressão do mal, mas estavam sendo governados pelo mesmo príncipe do mal. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, eu ouvi isso de um pastor não sei há quanto tempo: Satanás não tem a preocupação de te tirar da igreja. Fique tranquilo, essa não é uma tentativa de Satanás. Satanás não está preocupado de você deixar de vir aos cultos, de você deixar de participar. Essa não é. Se acontecer, tudo bem, mas essa não é a preocupação de Satanás. Ele está preocupado com que você continue vindo aos cultos, mas vivendo a sua vida do jeito que você quer. O que ele quer mesmo é que você continue vindo aqui, erguendo a sua mão no domingo à noite, mas conduzindo o casamento como você acha melhor. Por quê? Na realidade, quem governa é ele. Se no seu casamento não é vista a libertação de Jesus, se no seu casamento não é visto o milagre da liberdade que só Jesus traz à opressão, se na sua vida, na sua busca, nos seus valores, nas coisas que você vive e faz não é visto, é porque você ainda não teve essa libertação por Jesus. Então você pode ir à igreja, como os homens de Israel iam nas sinagogas, como os homens de Israel buscavam a Deus, mas eles estavam vivendo sob a opressão de viverem uma vida para si mesmos. Em Decápolis era das cidades ali, para você se lembrar, perto de Cafarnaum, Betsaida, Corazim, aquelas cidades que ficavam ali. Eram todas cidades que eram cidades do reino de Israel, cidades de um povo que conhecia Jesus, mas que viviam como se não o conhecessem. Quando Jesus expulsa os cambistas do templo em Jerusalém, ele não está expulsando pagãos, ele não está expulsando pessoas que não conheciam a Deus, estava expulsando pessoas que tinham ido para o culto, participar do culto, estavam bem vestidos, mas que o coração deles ainda era oprimido pelo sistema de governo deste mundo. Não seja conduzido por aquilo que o nosso mundo diz que é importante. Não seja seduzido e enganado por aquilo que o nosso mundo diz que é prazer. Não seja ludibriado pelas inúmeras e grandiosas tentativas de Satanás de te colocar sob opressão. Porque o oprimido não é só o gadareno que estava vivendo nos túmulos, ele também, mas o oprimido também eram os donos dos porcos, que só conseguiram ver o dinheiro que eles perderam, e mesmo diante de um milagre claro da libertação de Jesus, a única coisa que eles conseguiram falar para Jesus era: saia de perto de nós. Cuidado, para que diante da bondade de Jesus, propondo libertar você dos seus pecados, quando pessoas chegam a você e dizem: você está errado,
Quantas e quantas vezes esse é o próprio Deus falando a nós. Como eu disse, a obediência não é a gente ser convencido de que a palavra de Jesus é a melhor, mas a obediência é olhar para Jesus e dizer assim, ó, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor. Se Ele me diz alguma coisa, a única coisa que eu posso fazer é acatar. Quando nós discutimos na nossa vida com Jesus o que é certo e o que é errado, é porque nós estamos nos colocando numa posição de igual com Ele e dizendo, isso está certo. Quando você defende, quando você aprova um estilo errado de vida seja da sua esposa, seja da sua família, você está olhando para Deus e dizendo assim, ó, aquilo que o Senhor tem para mim não é melhor. Quando você define a trajetória da sua vida, é você olhando para Jesus e dizendo assim, você não é Senhor. Como aqueles donos dos porcos. E por favor, se retire dessa área da minha vida. Se retire dessa área da minha vida. E mesmo diante de um milagre claro de Jesus, talvez nós ainda estejamos pedindo para Ele, saia de perto de nós. Aquilo que eu queria que você orasse nessa noite, se colocasse diante de Deus, pedindo misericórdia, é que isso pode acontecer comigo e com você. Todo mundo quer a libertação de Deus, todo mundo quer um milagre de Jesus. Mas poucas pessoas querem de fato a transformação que Ele pode trazer. Veja o que acontece no final com esse homem aqui. Jesus entra no barco para ir embora. Os criadores de porcos pediram para ele ir embora. Jesus foi embora. O homem que tinha sido possuído por um demônio implorou para ele ir com ele, dizendo assim, Jesus, eu quero ir com você. Eu quero te seguir. E Jesus, porém, não permitiu, dizendo, volte para sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso contigo. Veja que interessante, olha a transformação de Jesus. Aquele que era inquieto, dominado pelo mal, agora ele caminha levando a transformação que Jesus operou por ele. Aquele que causava mal, agora promove a bênção e a paz do reino de Deus. Aquele que era incontrolável, quebrava correntes, agora é marcado pela nova vida em Cristo. Aquele que antes ninguém conseguia falar com ele, um homem violento, agora ele tem a mensagem de paz e de transformação na sua língua. Jesus olhou para ele e diz assim, conte-lhes aquilo que eu fiz. Compartilhe acerca do que Deus fez por você e da misericórdia que Ele teve contigo. Sabe por quê? É muito interessante essa orientação de Jesus para ele. Vai e conte do que você viveu. Pensa que interessante. Não ia ser bom para o ministério de Jesus ter o gadareno nos discípulos dele? Está lá no meio da multidão, quando vê Jesus falou, gadareno, conta seu testemunho aí, porque o seu testemunho é impactante. Não é igual de Pedro. Pedro era um pescador, cabeça dura, tinha hora que tinha que brigar com ele para ele entender alguma coisa. Gadareno, conta aí, conta quando eu expulsei os demônios. Aí, imagina contando aquilo para a multidão. Parecia promissor para o ministério de Jesus. Mas Jesus disse assim para ele, vai para a tua casa. Onde era a casa dele? No lugar em que ele fazia o mal. No lugar em que ele assustava as pessoas e que era violento. Ele era um morador de Decápolis. Ele era um homem daquela região. Jesus disse, volte para esse mesmo lugar e viva a transformação que eu operei em você. Viva a diferença que eu fiz na sua vida. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer que eu e você, onde nós estamos, nós assumamos um compromisso de sermos diferentes. A palavra de Deus diz assim, eu não vim para trazer, uns versículos que raramente a gente gosta, de citar sobre Jesus, mas são as palavras do próprio Jesus, nós não podemos tirar isso da boca dele. Ele diz assim, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada, entre pai e filho, entre sogra e nora, entre familiares. Por quê? Não porque Jesus é um promotor da desunião, mas porque diante da verdade de que Ele pode libertar, e que tem muitos que não querem ser libertos, aquele que foi liberto e assumiu um compromisso com Ele, não deve voltar atrás. Não deve voltar atrás. O chamado de Jesus para mim e para você é sermos luz, onde quer que nós sejamos. E muitas vezes, por sermos luz, por decidirmos andar com Jesus, pessoas vão se afastar de nós. Muitas vezes a gente com o discurso de não, mas eu quero manter essa pessoa perto, a gente acaba nos acomodando aos pecados das pessoas. E isso parece normal e natural. A libertação de Jesus traz transformação. Se for você, as suas opiniões e aquilo que você acha melhor que estiver causando divisão, pare na hora. Mas se for a palavra de Jesus e a transformação que Ele traz, e viver uma vida nova, segundo aquilo que Ele trouxe para você, na libertação que Ele fez na sua vida, não negocie isso. Não negocie
ser o que Jesus te transformou para ser. Não negocie ser, não só falar, mas ser aquilo que só Jesus poderia te transformar. Porque é isso que vai trazer libertação para outras pessoas também. Se você ceder ao antigo esquema e viver como se você fosse um oprimido, seja pelo dinheiro, seja pela sexualidade, seja por qualquer coisa que seja, embora você tenha visto a grande obra que Jesus pode fazer, você mesmo não a vive e você mesmo não pode compartilhar isso com ninguém. Palavras são vazias de significado quando aquilo não é visto e vivido na nossa vida. Pregue com tudo que você pode, com toda a destreza de palavras que você puder usar. Mas pregue também com a sua vida, com aquilo que Jesus te transformou para ser. Pregue isso dentro do seu lar, vivendo isso dentro do seu lar. Pregue isso no seu trabalho, pregue isso no seu uso com o dinheiro, pregue isso no meio dos nossos irmãos aqui, compartilhando tempo com eles, investindo na vida deles. Pregue isso, repartindo aquilo que Deus tem te dado, falando: eu amo essas pessoas, eu quero dividir com eles. Faça isso, fazendo com que tudo na sua vida seja percebido, que você agora é dominado unicamente por Jesus, e não pelas coisas que você antes era dominado. A libertação do gadareno, ela pode ser a minha e a sua libertação nessa noite. E é por isso que eu queria orar por você. E queria pedir ao Senhor que opere essa libertação na sua vida. Eu queria que você falasse com todo o seu coração diante do Senhor e dissesse: Jesus, eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto desse vício. Eu quero ser liberto desse mal. E você pode dizer muitas coisas, fale sobre tudo. Você está diante da presença de um Deus que, assim como o Deus do gadareno, é um Deus misericordioso. Ele já conhece toda a sua vida, mas confesse diante dele. Mas acima de tudo, peça uma libertação que é mais específica. Peça uma libertação de você mesmo. E diga assim: me livre de mim mesmo. Um pastor batista chamado John Piper, ele diz assim: Satanás não pode me lançar no inferno. Ele não tem poder para isso. A única pessoa que pode me levar para o inferno sou eu mesmo. Peça a Jesus a libertação de você mesmo. Se há algo te oprimindo, se há algo te colocando em cadeias, em julgos, trazendo tristeza para a sua família, para o seu lar, peça a Jesus que te livre disso. Mas também peça a Jesus que te livre das cadeias e dos males que você muitas vezes coloca em você mesmo, das correntes que você acaba se embaraçando e que se torna um peso tão grande, uma tristeza tão grande na sua vida, na sua família, no seu lar, em tudo, que tem feito com que essa vida não vale a pena ser vivida muitas vezes. Parece que a dor e a tristeza superam em muito as alegrias. O nosso Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Uma vida abundante só é vivida com Jesus. Nada nesse mundo pode te trazer alegria. Nada nesse mundo. Quantos sorrisos em fotos são falsos? Quantos sorrisos em fotos são apenas para esconder a dor e o vazio que pessoas têm vivido? Jesus pode te libertar desse vazio que você tem vivido. Quantas vidas desregradas e perdidas nesse mundo, em busca de sentido, mas somente Jesus pode dar esse sentido. Não fique nem mais um minuto oprimido pelas realidades espirituais que nos cercam, e sim, elas são reais. Peça a Jesus que te liberte e te dê uma nova vida. Peça a Jesus que você viva e experimente aquilo que o gadareno experimentou. Mesmo que pessoas à sua volta peçam para você ir embora, como pediram para Jesus. É melhor ser liberto por Jesus. É melhor ter uma nova vida por Jesus, do que continuar parecendo que está tudo bem, quando na verdade está tudo errado. Quando na verdade está tudo desmoronando, em ruínas. O seu casamento, a sua criação de filhos, o seu trabalho. Peça a Jesus que te liberte e que te dê uma nova vida como deu para aquele gadareno. Senhor Jesus, nosso Deus misericordioso, o mesmo que há mais de 2000 anos libertou aquele irmão gadareno que teve a sua vida transformada. É a Ti que eu e esse povo aqui estamos nos dirigindo.
É por este povo que eu oro ao Senhor nesse momento e peço a tua misericórdia, a tua graça. Pai, opera com teu poder, assim como o Senhor operou naquele dia, porque diante da tua palavra não há espírito, não há demônio, não há Satanás que possam se manter, porque o Senhor é autoridade. O Senhor é autoridade sobre as nossas vidas, o Senhor é autoridade no mundo espiritual. Tu és Senhor sobre tudo. Então o nosso clamor não é um pedido se o Senhor pode nos libertar. Será que é possível uma libertação na nossa vida? Porque Tu és Senhor e disso nós não temos dúvida. O Gadareno nos mostra isso. Tu és Senhor sobre qualquer legião. O nosso pedido é: liberta-nos de nós mesmos, Pai. Liberta-nos das insistências que temos em controlar e conduzir as nossas vidas, que tem nos trazido tanto mal. Ajuda-nos, Pai, a ir até a Ti e dizer-nos: liberta-nos, liberta-nos. Nos ajude a experimentar aquela vida abundante que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, a viver aquela paz e aquele recomeço que o Gadareno viveram. Ajuda-nos, Pai, a experimentar a liberdade que nós só conhecemos e experimentamos quando entregamos a nossa vida realmente ao Senhor. Seja Senhor sobre nós e nos conduza à felicidade. Somente o Senhor pode fazer isso. A minha oração por esses meus irmãos é essa, por mim.